ou nono ano? Bom, então hoje nós vamos começar pela página 70, lá no final do livro. Então a matéria é da unidade 9, Relative Pronouns, pronomes relativos. Então não é matéria nova. Todos os exercícios que nós vamos ver hoje são exercícios de revisão dos capítulos anteriores. Então aqui, ó, Relative Pronouns, who, meaning, significado. Vocês vão colocar a tradução do que significa who. Então vocês vão pesquisar lá na unidade 9. Nós usamos para falar sobre o quê? O who é usado para quê? Pessoas. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com cada relative pronoun. Vai botar o significado e vai dizer para que ele é usado, em português mesmo, tá? Então, vocês vão ter que pesquisar lá na unidade 9, lá na parte dos capítulos do livro. Bom, número 3. Relacione as colunas. Então, vocês vão ler a frase: a cow is an animal which. A vaca é um animal ao qual. Yesterday, ontem, give us milk, nos dá leite, of my mom. Qual dessas frases aqui vocês vão colocar a letra A? I found the pencil which was on the desk. Eu achei o lápis ao qual estava em cima da mesa. Yesterday, ontem, give us milk, nos dá leite, na minha mãe. I saw the pictures which you bought. Eu vi a foto que você comprou. Of my mom, da minha mãe. Nos dá leite ontem. Vocês vão relacionar corretamente. Número 4. Vai escrever em inglês, usando o pronome relativo. Eu beijei o garoto que chegou. Então ficou I kissed the boy who ou that arrived. Porque garoto é pessoa. Então o pronome relativo especificamente usado para pessoas é who. E o that é aquele que a gente pode usar para coisas, pessoas e animais. Então vocês vão escrever a frase em inglês usando o pronome relativo correto. Aí vocês vão avaliar se é pessoa, se não é pessoa, se é lugar, para colocar o pronome relativo correto. Número 5. Sublinhe o pronome relativo correto para completar as sentenças. Então aqui, the book. The book é o livro. Qual vai ser o pronome relativo correto? The bedroom is a place. O banheiro é o local ao qual nós dormimos. O quarto é um local, nós dormimos. Qual o pronome relativo? O homem, father is sick, traveled. O homem, o pai está doente e viajou. Então, aqui tem uma relação de quê? Qual o pronome que a gente usa nesse caso? The man, o homem, is married to Sarah, is an actor. O homem, casado com Sarah, é um ator. Give me the cups, are on the table. Me dê as xícaras em cima da mesa. As xícaras, aí vocês vão colocar o pronome relativo correto. Bom, escolha a alternativa correta. Então, aqui, ó, the man. Então, qual a alternativa? Who, that ou whose? The man you see is my father. Então, the man, nessa frase aqui, o homem que você vê é o meu pai. Então, esse que, qual o pronome relativo que nós podemos usar? Who ou that? Então, A e B estão corretas, porque o whose dá a relação de posse. Então, não pode ser usado nesse tipo de frase. Não porque se refere à pessoa. O whose também pode ser usado para pessoa. Mas o whose é quando tem o sentido de posse. Bom, the book... já tá até aqui. I was looking for is under your bed. Então, por que ficou that? Porque book não é uma pessoa, né? É um objeto. Bom, e assim vocês vão fazer com todas as frases, ó. Paul é uma pessoa. Paulo. The chair, a cadeira. The sandwich, o sanduíche. Use o pronome relativo apropriado. Who, lembra? Pessoa. Which, a gente não pode usar para pessoa, a gente usa para coisas, objetos, animais. E o that, a gente usa coisas, objetos, animais. Whose, a gente usa no sentido de posse. E whom, ele tem o sentido parecido com o who, que é usado somente para pessoas, mas tem que ter uma preposição antes dele ou depois. Tá? A diferença do who para o whom é que o whom tem que ter uma preposição, mas também só pode ser usado para pessoas. Então, vocês vão ver, ó, the book is the book, aqui tá falando do livro. This is the film, o filme. This is the song, a canção.
This is the student. Este ou esta é o estudante. Bob bought the car. Bob comprou o carro. Aí vocês vão ver qual pronome relativo vocês vão usar. Bom, número 10. Então, vocês, para fazer esse exercício, vocês vão ter que pesquisar na unidade 10. If clauses são as orações condicionais. Complete as sentenças com o verbo correto, no tempo verbal correto. Então, aqui, ó. If John's t-shirt, I will wash it. Toda vez que tiver o will, é o primeiro condicional, first conditional. Então, se tem will, aqui nesse primeiro espaço, eu tenho que colocar o verbo no presente. Então, o verbo to find no presente é find. Então, lembrando que toda vez que for conjugar o verbo, tem que tirar o to. If my friends weren't so unhappy, they... Então, aqui, ó, tem passado. Toda vez que tem passado, é o quê? O segundo condicional. Então, a gente tem que fazer o quê? Na outra parte da frase, botar o would. Lembra do would? Aí vocês vão lá na página pesquisar como é que se escreve. E o verbo no presente. Aí só tirar o to. If I free time, I would travel with my sisters. Então, é o mesmo tipo de frase dessa daqui. A diferença é que vocês vão ter que completar aqui no passado, tá? Porque tem would. Então, se eu já tiver would aqui na frase, na primeira parte eu completo com o verbo no passado. Então, o verbo to have no passado, aí vocês vão pesquisar e colocá-lo no passado. If I a bird, I would fly around the world. Ó, would de novo. Se eu tenho would mais o verbo no presente, na primeira parte da frase eu tenho que ter o quê? Verbo no passado. Então, sempre é uma troca. Então, aqui começou diferente. Começou com o verbo no passado. Então, aqui eu tenho que ter o would e o verbo no presente. Só tirar o to. Now, if fish had lungs, they... Ó, verbo no passado. Então, aqui, se os peixes... eles tivessem pulmões fora da água, né? Eles poderiam respirar fora da água. Então, se eu tenho passado aqui, eu tenho que fazer o que na segunda parte? Colocar o would e verbo no presente. Lembrando que para botar o verbo no presente aqui é só tirar o to. If you win, will be rich. Ó, eu tenho will aqui. Se eu tenho will, o verbo aqui tem que ficar em que tempo? Presente, tá? Toda vez que tem will, o verbo não fica no passado, ele fica no presente. Então, é só tirar o to. Então, sempre vai ter essa ideia oposta. Ó, se eu tenho would na frase, então aqui eu tenho que botar o verbo no passado. Se eu tenho passado, aqui eu boto o would e o verbo. Então, aqui se a frase tem will, a primeira parte eu boto o quê? Presente. Então, sempre vai ser essa troca. Tá ok? Aqui é a mesma coisa. Ó, tem will, tem que botar o verbo no presente. Relacione as colunas com as if clauses. Então, simple present, presente. Simple past, passado. Past perfect. Então, que tipo de condicional vocês vão usar esses tempos verbais? Aí vocês vão lá na unidade 10 para pesquisar. Vamos escrever em inglês. Se eu fosse rica, eu compraria um avião. If I were rich, I would buy a plane. Então, vocês vão passar essas frases para inglês. Bom, aqui é para formar frases e a resposta pessoal. Número 6. Desembaralhe as palavras e escreva as sentenças. Então, ficou: If you gave up smoking, you would feel better. Se você parasse de fumar, você se sentiria melhor. Aí, aqui vocês vão fazer a mesma coisa, colocar em ordem para formar uma frase. Tá ok? Bom, então nós finalizamos aqui o livro. Tá ok?